Continuando nossa aula, né? Já fizemos a medida de tempo e agora vamos fazer medida de temperatura e amplitude térmica. Então vamos, medida de temperatura. Unidade de medida de temperatura. O grau Celsius é uma unidade de medida de temperatura com origem no modelo proposto pelo astrônomo sueco Anders Celsius, de 1701 a 1744. Essa é a unidade de medida de temperatura utilizada na maioria dos países, incluindo o Brasil. Entre outros países, como os Estados Unidos, utilizam o grau Fahrenheit. Para medir a temperatura, utilizamos o termômetro. Então vamos lembrar como foi a evolução do termômetro. O primeiro termômetro, criado por Galileu Galilei em 1592, era chamado de termoscópio. O primeiro termômetro líquido a água surgiu em 1632, sendo criado por Jean Rey. O primeiro termômetro líquido a álcool surgiu em 1709, sendo criado por Daniel Gabriel Fahrenheit. Continuando, esse é o mais conhecido para vocês, que é o termômetro de mercúrio. Surgiu em 1714, sendo criado por Daniel Gabriel Fahrenheit. Esse também é conhecido por vocês, é o termômetro digital portátil. Surgiu no final do século XX. E por último, o termômetro infravermelho digital de testa surgiu no início do século XXI. Termômetros analógico e digital. Você já deve ter visto ou até manuseado um termômetro para medir sua temperatura. Atualmente, o mais comum é o termômetro digital, mas durante muito tempo utilizamos o termômetro analógico ou aquele de vidro. Então, analógico é esse aqui de vidro. Esse eu usei muito quando era pequeno. E o digital agora é esse que eu já usei muito com meu filho. Amplitude térmica. Uma expressão muito utilizada para a comparação de diferentes tipos de clima é a amplitude térmica. Trata-se da variação de temperatura, isto é, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima registrada em um mesmo lugar durante determinado período. Então, amplitude térmica é igual a temperatura máxima menos temperatura mínima. A amplitude térmica pode ser diária, mensal ou anual. Então, coloquei um exemplo aqui. Daniel registrou as temperaturas no decorrer de um dia e obteve seguintes informações. Em 1 hora, a temperatura era 23 graus. 4 horas, a temperatura é 22. 7 horas, a temperatura era 24. 10 horas, a temperatura era 25. 13 horas, a temperatura era 29. 14 horas, a temperatura era 27. 19 horas, a temperatura era 25. E 22 horas, a temperatura era 24. Nesse dia, em quais horários foram registrados a temperatura máxima e a temperatura mínima? E qual foi a amplitude registrada nesse período? Então a gente vai procurar naquela tabela ali quem teve a maior temperatura e a menor temperatura. E depois subtrair o maior pelo menor
para achar amplitude. Resolução. A mínima é 22 graus, que ocorre às 4 horas. Já a temperatura máxima é de 29, que ocorre às 13 horas. Assim, a amplitude térmica foi 29 menos 22, 7 graus. Quer dizer, a variação da maior para a menor foi de 7 graus. Isso é amplitude térmica. Exercício. Questão do livro, página 449, questão 7 e as questões do 1 ao 5. Colocar os cálculos no caderno e me mandar as fotos dos exercícios prontos. Quem não tem o livro físico pode consultar no livro digital na plataforma. E até mais, pessoal.